Muito bem. Continuando, sexta questão. O quádruplo do valor do ângulo alfa é π. E sabemos que a tangente de alfa é seno de alfa dividido por cosseno. Ele deu o desenho aí e ele quer saber, podemos dizer que o valor da tangente de alfa é quanto? Bom, veja bem, o quarto valor do valor de alfa é π. Então, o ângulo alfa é igual ao valor de π dividido por 4. Se você pegar π dividido por 4, é 180 dividido por 4, que é 45 graus. Ora, ele quer saber quanto que é a tangente de 45 graus. Aí é muito fácil. Você pode até procurar na tabelinha, você vai achar quanto que é a tangente de 45 graus. Ou então olhar no círculo trigonométrico que você tem aí no desenho. O mesmo valor que você tem para seno é o mesmo valor que você tem para cosseno. Se você pegar seno de 45 e dividir por cosseno de 45, também dá a resposta. Então essa aqui é muito fácil obter ela. Sétima questão. Vamos ver se vai caber aqui. Dado o gráfico da função f de x igual a seno de x meio, o valor da amplitude e do período dessa função são, respectivamente. Aí você tem o desenho que está aí na sua folha. Aqui está uma senoide. Ele quer saber o seguinte, vamos começar pela amplitude. A amplitude é a mais fácil. O valor da amplitude é dado por essa medida. É só você olhar o quanto que ela representa aqui no gráfico. Esse é o valor da amplitude. O período é dado por essa medida aqui, ó. O período é dado por essa. Então ele quer saber a amplitude e o período desse gráfico que está aí na sua folha. 8. Vira a folha. Essa 8 eu gostaria de até montar ela em sala de aula com o GeoGebra para você entender, porque fica mais fácil graficamente. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar cada uma delas. Se eu não conseguir, você depois me pede que eu te mando os arquivos no GeoGebra e você vai entender ela mais fácil. Ele fala o seguinte, o gráfico abaixo representa a função. Qual das funções? Primeiro, você tem aí, nessa questão, essa número 8, você tem aí uma função que começa aqui, desce, sobe, desce, assim por diante. Se ela está começando na origem, no 0, e vai até o 1 e até o menos 1, ela é senoidal, ela não é cossenoidal. Então, aí você tem a letra A, que é seno, função de seno de 2x. Você tem a letra C, que é função de 2 vezes seno de x. E você tem a letra E, que é a função de 2 mais seno de x. Qual delas você vai ter? Veja, essa função que está aqui, ela é simplesmente uma função de seno de x. Só que você tem um período que vai até o valor de π. Então ela não é seno de x, porque senão iria até 2π. Ela está indo até π. Então é uma questão de observar. A amplitude não foi perguntado. Então se fosse somente seno de x, seria até 2π. Mas como ela está indo até π, ela está sendo reduzida, ela está ficando menor. A de seno de π, ela ficaria mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Ela seria até 2π. O que você observa nessa questão? Se fosse 2 vezes o valor de π, observe que esse número aqui, quando ele multiplica, ele reduz a função. Então a função fica menor. É como se você estreitasse ele.
esse número aqui, quando soma, ele sobe o valor. Então ele vai ficar para cima, 2 pontos para cima. Se fosse menos, seria para baixo. E o valor de 2 vezes o π? O valor de 2 vezes o π, por isso que eu queria mostrar no GeoGebra, ele vai estar relacionado com o valor de x multiplicado por 2. Se o valor é π, seria 2π. Se é 2π, seria 4π. Então, você tem que pensar qual deles. Se eu multiplico o valor de x por 2, se eu multiplico, depois que eu fiz seno de x, eu multiplico por 2, ou se eu somo, qual dos três vai estar relacionado com esse desenho que está aqui. Fica um pouquinho mais difícil de entender, mas eu gostaria de mostrar isso no GeoGebra. Se der, eu mando o arquivo para você entender cada uma dessas que eu fiz no GeoGebra e você vai poder entender como que ficou, certo? Mas eu posso continuar tirando a dúvida na próxima sequência. Na 9. A 9 também eu fiz no GeoGebra. Fica mais fácil de entender ela mostrando os gráficos. E aí você vai entender. Ele que pergunta o seguinte: a função de 2 mais 2 cosseno, não seno, cosseno de x. Mesma coisa que a anterior. Esse valor aqui, ele vai expandir o valor do cosseno de x. Como é que eu sei que é seno quando é cosseno? Toda função cosseno, ela começa daqui, ó, do 1. E ela desce, sobe e faz o período de 1 até 1 novamente. Esse é o formato. Aí, você olhando a A, pode ser a A, pode ser a B, pode ser a C? Não. A C não está começando lá em cima, ele já está começando no meio, não pode ser a C. Pode ser a D e pode ser a E. Agora observe, se você tem o valor de 2 multiplicando, você está fazendo com que os valores de cosseno sejam expandidos, ou seja, a amplitude aqui, ela dobra, tanto para cima como para baixo. E se o valor de 2 aqui está sendo somado, ela está se deslocando para cima 2 pontos. Então você pega o 1, multiplica por 2, então ele vai ser do 2, certo? Com o mesmo período. E se ele tem 2 somado, ele vai deslocar para cima 2 pontos. Onde é 1 mais 2, vai no 3. Ou melhor, desculpa, onde é 2 mais 2, vai no 4. Então ele tem que começar do 4, descer e voltar no 4 novamente. Então, observando os gráficos, você só vai ter um que começa lá em cima no 4, desce e volta no 4 de novo. Então você vai ver que das 4 letras que sobraram, somente uma faz esse percurso. Também eu fiz no GeoGebra, posso encaminhar o gráfico para você visualizar isso, para ficar mais fácil. Vou encerrar esse bloco e continuamos no próximo bloco.